A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amados, ouvintes, pessoas amigas, nós estamos diante de um texto das Sagradas Escrituras, os escritos de Paulo, no livro de Romanos, aonde o homem de Deus, na direção do amado e querido Espírito Santo, ele aborda algo extraordinário, uma revelação que sai do coração de Deus para o homem, algo que sempre prescrutou o coração do ser humano, é a salvação, é a maneira como ele se encontrará com Deus. Muitas vezes nós somos tentados a dizer que ninguém sabe quem se salvará. Muitas vezes as pessoas verbalizam estas expressões, dizendo que não se sabe quem se salvará. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. No Salmo de número 119, versículo de número 89, diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nós estamos de posse de um exemplar da palavra de Deus. É o exemplar daquilo que Deus fala para o homem. Quando nós observamos isso, tudo que temos, uma TV, uma moto, um carro, uma geladeira, ela tem o seu manual de uso, de instrução. Quando se trata do ser humano, um manual para ele ser poupado, para ele agir bem, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E Deus, ele não deixou oculto a maneira como ele quer salvar o homem, de maneira nenhuma. Ninguém chegará diante de Deus e vai ser pego de surpresa e dizer: Senhor, eu não sabia que era assim. A Bíblia está falando aqui claramente, sem nenhuma reserva. Está escrito, olha como é claro: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Você está pronto a confessar a Jesus? Confessar a Jesus parece ser fácil. Muitas pessoas até o fazem em tom de ironia ou brincadeiras atrozes. Mas confessar a Jesus é algo que cativa, é algo que entra dentro da nossa vida. Quando alguém aceita Jesus, confessa Jesus publicamente, o que entra em seu coração é luz. Pois a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 12, ele disse: aqueles que me seguem, não andarás nas trevas, mas terás a luz da vida. Toda pessoa que aceita Jesus, ele passa a andar na luz, porque a Bíblia diz que ele está na luz e agora ele é luz. E tudo quanto você passar a fazer, você é visto. Por quê? Porque você está na luz. Quem faz as coisas estando em Jesus está na luz. Quem é crente, a maneira como ele anda, alguém vê. A maneira como ele se veste, alguém vê. A maneira como ele fala, alguém vê. A maneira no que ele olha, alguém vê. Até os seus pensamentos as pessoas imaginam: tu está pensando errado, porque ele está em Cristo Jesus. Se aceitar a Jesus, se confessar a Jesus como Senhor, olha como a expressão é clara. A Bíblia no Novo Testamento, ela tem cerca de 445 vezes a palavra Salvador, mas ela só tem 15 vezes a palavra Senhor. Isso significando que Deus, ele quer que nós o tenhamos como Senhor, porque o Senhor é o que manda. O Senhor é aquele que rege. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 34, diz: em verdade vos digo que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. O escravo, ele não faz o que quer. O escravo, ele faz o que o seu senhor quer. E quantos estão na
do pecado, fazendo aquilo que o pecado está dizendo fazer, fazendo aquilo que ele... Tem gente que tem vontade de se libertar, mas não se liberta, porque o pecado rege a vida dele. É por isso que Jesus Cristo disse assim: se confessares a Jesus como Senhor, aleluia,